Você faria job? Não, Se a pessoa chegasse com R$ 1.000 pra tirar daqui, não. R$ 1.000 eu recebo no meu trabalho. tipo 2.000. Não, Se a pessoa chegasse com 5.000, só pra sair com você, não. não ia? Por dinheiro nenhum. Você faria job? Não, Se a pessoa chegasse com R$ 1.000 pra tirar daqui, não. R$ 1.000 eu recebo no meu trabalho. tipo 2.000. Não, Se a pessoa chegasse com 5.000, só pra sair com você, não. não ia? Por dinheiro nenhum. Você faria job? Não, Se a pessoa chegasse com R$ 1.000 pra tirar daqui, não. R$ 1.000 eu recebo no meu trabalho. tipo 2.000. Não, Se a pessoa chegasse com 5.000, só pra sair com você, não. não ia? Por dinheiro nenhum.